Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, nesse vídeo a gente vamos falar como foi nossa imigração no aeroporto de Lisboa. Pedir para vocês assistirem esse vídeo todo, não pular, porque a gente no decorrer do vídeo a gente vamos estar passando dicas importantes para vocês quando chegarem aqui, passarem na imigração tranquilo, de boa. Dicas que a gente não encontrou quando a gente estava pesquisando, né, sobre para vir para cá. Quando a gente chega aqui em Portugal e desce do avião, a gente primeiro pega um ônibus. Dentro do aeroporto tem sempre um ônibus, vários ônibus esperando quando o avião chega. Que esse ônibus pega as pessoas e leva para a área da imigração. Porque até então, quando vocês chegam aqui, você ainda não entrou no país. Você vai ter que passar primeiro pela área da imigração e esse ônibus pega as pessoas e leva até a imigração. Você só entra no país depois que você passar da imigração, né? O segundo ponto que a gente vamos falar aqui é como é a fila de lá da imigração de Lisboa. É como se fosse uma fila de banco, de lotérica comum. Só que é muita gente, porque vem um avião lotado. E aí tem alguns pontos que a gente viu na fila que é super importante. Que é, eles sempre dão preferências aqui a crianças, a pais que estão com crianças na fila. Eles chamam para dar prioridade. E aqui eles não dão prioridade a idosos, como a gente costuma dar no Brasil. Aqui eles dão prioridade a crianças. Então você vai ver muito isso. A parte que estiverem com crianças, eles vão chamar para ser atendido como prioridade. E outra dica importante é que você não mostre nervosismo na fila, porque o tempo todo vai ter agentes observando tudo o que está acontecendo. Então você ficar conversando, abrindo bolsa, olhando documento, mexendo no celular, isso aí dá meio que gatilhos para eles ficarem desconfiando de vocês. Então evite o máximo mostrar o seu nervosismo na fila. Aí fica um guarda de um lado, de uma ponta, outro de outra, e no final da fila, antes de chegar no guichê, fica um agente indicando para qual guichê vocês vão. Indicam. Geralmente a cabine que tiver sempre um na fila, e aí eles mandam outro para ser o próximo. Então você não vai escolher a cabine que você vai ser entrevistado, eles que vão te guiar. Chegou nossa vez para fazer a entrevista. E a gente foi pro guichê do lado direito, que era um agente com a cara de brava. Chegou, ele deu bom dia, a gente deu um bom dia. E ele pediu o nosso passaporte, a gente entregou nosso passaporte. A primeira pergunta que ele fez foi... porque a gente tinha escolhido Portugal. Acredito que ele fez essa pergunta porque quando ele pegou o nosso passaporte, ele notou que a gente não tinha nenhum outro carimbo, né, de nenhum outro país. Então era o primeiro país que a gente estava visitando. E a gente respondeu que era porque a comunicação era mais fácil, que a língua era a mesma e que a gente queria conhecer, né, a origem do Brasil, já que foi colonizado pelos portugueses. Ele deu sequência e perguntou aonde era que a gente ia ficar. A gente falamos que ia ficar em Lisboa. Ele perguntou o que a gente ia conhecer em Lisboa, né? Quais os pontos turísticos. Para saber se a gente sabia, né? Realmente alguma coisa. Porque uma coisa importante é o roteiro. Outro ponto importante. É que a gente trouxemos o nosso roteiro todo. É bom você fazer um roteiro detalhado com os lugares que você vai conhecer, mesmo que não vá conhecer, né? Porque a gente nem conheceu todos, a gente conheceu alguns só. Mas é bom você ter sempre o roteiro, até porque é para você gravar isso na sua cabeça. E se eles perguntarem, você saber. Porque se você fazendo o roteiro, você já gravar todos os pontos ali. Você lê 2, 3 vezes, você vai gravar todos os pontos. Então, depois que ele perguntou quais eram os pontos o que era que a gente ia conhecer aqui em Portugal, ele perguntou se a gente tinha hospedagem. A gente falamos que tinha, e aí ele pediu para ver. Aí a gente tinha impresso no papel, só que aí ele disse, não, eu quero ver no e-mail. A hospedagem... Tem como me apresentar no e-mail? No e-mail. Aí eu abri no telefone e aí eu mostrei a ele no e-mail. Ele olhou e confirmou. Em sequência, ele perguntou se a gente tinha dinheiro, se a gente estava com dinheiro. Aí a gente disse que estava com dinheiro. Aí ele perguntou o valor. O valor, quanto era que estava em espécie, a gente falou. E o valor que estava. E aí a gente perguntou até assim, precisa apresentar? Aí ele fez, não, ele falou, não precisa. Fez uma pergunta que me deixou bem intrigada, que foi quem organizou a viagem, quem planejou a viagem, quem comprou as passagens. E aí eu fiquei meio assustada, né? Porque é uma pergunta meia... E aí eu respondi, eu mesmo.
Inclusive as compras, né, a hospedagem, as passagens foi feita no meu cartão, nos meus cartões. Aí ele, tá ok, tá ok. Aí ele fez outra pergunta. Ele perguntou quantos dias a gente ia ficar. E aí ele fez outra pergunta que meio que para ver se a gente se contradizia, né, do que a gente na quantidade de dias, que a gente respondeu 10 dias. Ele perguntou assim: "Mas é de que dia até que dia?" Aí a gente disse, né? Aí ele olhou assim e fez: "Tá ok, tá ok." Aí começou a preencher lá uns papéis, olhou assim, né, e começou a preencher. Demorou mais ou menos uns 2 minutos, a gente ficou meio tenso, né, pensando que ele ia voltar a gente. E aí ele carimbou o passaporte, carimbou os dois, aí ele fala, né, "Sejam bem-vindos a Portugal." E aí, galera, depois que ele entrega os passaportes da gente carimbado, fala seja bem-vindo a Portugal, a gente realmente entra no aeroporto de Portugal. Aí você tá dentro de Portugal, o aeroporto é muito bonito, Bastante organizado. bastante organizado, tem muito segurança para todo lado, galera. Você vai andando e o pessoal tudo, os segurança tudo olhando para você. Eu já vi relatos aqui no YouTube que às vezes eles param as pessoas para revistarem mala. Revistar as malas Não aconteceu com a gente. com a gente, mas pode acontecer, né? Com alguém, um de vocês que vem aí. Aí vem outra dica muito importante. O Wi-Fi do aeroporto, ele só pega dentro do aeroporto, no desembarque. Quando você sai do desembarque e entra na área coletiva, né, do aeroporto, onde qualquer pessoa pode circular, o Wi-Fi já não pega mais. Isso a gente não sabia, porque a gente não viu nenhum relato aqui. Uma dica muito importante aí para vocês. Então, se caso você queira chamar um aplicativo ou se comunicar com alguém, né, tem algum meio de internet, você tem que fazer isso antes de você sair do desembarque. Porque quando você sai, você já não tem mais acesso à internet, porque o seu chip não pega aqui. Sim. Outra dica importante, galera, vocês baixem um aplicativo do Bolt, que às vezes você tem o Uber só, e às vezes o Uber ele buga, ele não chama. Eu acho que é muita gente, não sei se é muita gente chegando de um país para o outro, e o aplicativo buga, então vocês baixem o aplicativo Bolt. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Vocês baixam o aplicativo e, né, quando chegarem, vocês já podem pedir do Bolt de lá de dentro, para vocês não passarem dificuldade. Como a gente passou. A gente passou dificuldade para arrumar um táxi. Porque até então a gente não sabia. Não sabia. E é outra dica importante, o chip. Quando a gente chega, a primeira coisa que a gente quer fazer é ter um meio de se comunicar. E aí você pensa logo em comprar um chip no aeroporto. Não compre o chip no aeroporto, porque o chip no aeroporto é 30 vezes mais caro. Eu acho que a gente pagou 2,5 euros, eu acho, no nosso chip. Isso. Em cada um? Foi em cada um, acho que foi 2,5 euros. E lá no aeroporto é 30 euros, 30 20 euros, 30 euros. Então não vale a pena. E até porque em qualquer lugar você compra um chip, qualquer mercearia você compra chip. E muitas das vezes você não vai ficar com aquela operadora que você comprou. Geralmente as pessoas mudam porque você faz planos e tem outras operadoras boas. E foi o nosso caso, nós compramos e mudamos de operadora, agora estamos com outras operadoras, né? Aí, quando a gente saiu, o nosso caso, né? Quando a gente saiu do aeroporto, a gente ficou meio perdido, porque a gente não tinha essas informações. E logo quando você sai, tem um pessoal que eles ficam te abordando, perguntando para onde você vai e oferecendo um carro, né? Oferecendo, né? Mas... Só que os valores são absurdos. E a gente se assustou e tipo, a gente já recusou porque achou muito caro mesmo. Os gurus. Só que a gente não sabia o que fazer, porque a gente não tinha aplicativo para chamar, não sabia onde tinha táxi. E a gente optou em perguntar a um pessoal que trabalha no aeroporto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre pergunte às pessoas que trabalham dentro do aeroporto. Nunca perguntem às pessoas porque você não sabe a índole e a intenção daquela pessoa, né? Porque o taxista chegou e falou, não os taxistas, o pessoal que fica lá fazendo bico, né? Não é errado o que eles fazem, né? Mas besta é quem cai. Mas eles cobram muito caro. Aí eles falam, não, eu posso te ajudar, posso te levar, qual é o endereço? E a gente, não, perguntou eles onde tinha táxi. Eles falaram que não tinha táxi. E que era caro. Mentindo. Então, uma dica muito importante, não confiem nesse pessoal que fica lá querendo fazer, né? Te ajudar, né? Ajudar. Vamos dizer assim. E aí a gente perguntou ao pessoal, eles indicaram onde tinha um ponto de táxi que era muito próximo. E a gente pegou um táxi mesmo, bandeira, já que a gente não tinha aplicativo para chamar um de aplicativo, a gente pegou um táxi bandeira.
Pra você ver a desproporção, galera, dos valores, eles estavam cobrando 40 euros a gente pra levar até o nosso destino e o táxi bandeira deu, 18 euros. ó, e eles falaram Menos da metade. que era mais caro, né, que era caro. É. E tem outra dica também. Caso você queira se programar melhor, que não foi o nosso caso, né, em relação ao transporte, bem na entrada do aeroporto tem um ponto de ônibus. Você pode fazer um roteiro de qual ônibus pega para onde é o seu alojamento, a sua hospedagem, e pegar um ônibus, até porque os ônibus aqui são muito organizados, são muito seguros, tudo aqui é seguro, né? Isso é assim, é quem quiser, né? Porque geralmente as pessoas vão preferir um táxi, porque tá chegando com muita mala, muitas das vezes tem família que vem com criança. Mas quem estiver vindo sozinho, que não venha com muita coisa, pode optar aí de ônibus, que é tranquilo. Você olha na internet tem tudo falando quais são os ônibus, o número dos ônibus, né? E passa ônibus toda hora. Toda hora fica passando ônibus. Galera, outra coisa que a gente tem pra falar pra vocês é que traga o máximo de dinheiro possível em espécie que vocês puderem. Eu vi vídeo falando, levem seu dinheiro em conta, é muito bom. Inclusive, galera, a conta que a gente usou e usa até hoje é a conta Waze para fazer transferência daqui pro Brasil. Ou vice-versa, uma conta muito boa. É uma conta que eu indico muito, que não me deu problema, é bem didático, bem fácil de você abrir a conta. Quem quiser tá criando uma conta lá para trazer o seu dinheiro na Waze, foi o nosso caso, a gente trouxemos um pouco. Mas foi muito bom. Tem a opção de criar o cartão ou não, aí vai de você. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vocês podem estar criando a conta, é muito boa. É uma conta que a gente indica. A taxa de juros é a menor, né? É a menor. Fazer a transferência, a taxa dos juros ela é a menor. Vocês podem pesquisar que ela é a menor. O Waze, você, uma conta digital, fácil de você mexer com ela. E aí, como a gente falou, né? É bom sim você trazer o dinheiro na conta, assim, mas de preferência você traga pelo menos 70% do seu dinheiro, você traga ele em espécie. Porque tudo aqui é com dinheiro. Aí a gente já usa muito cartão no Brasil, né? Falando do Brasil, a gente usa muito cartão. É muito difícil a gente andar mais com dinheiro, mas aqui não. Tudo é dinheiro em espécie. Então, pelo menos 70% você traga o seu dinheiro em espécie. Até porque aqui não tem risco, né? De ser roubado, aqui é medo. Você pode vir tranquilo. Se a gente soubesse, a gente trouxe uma boa parte na conta Waze, não teve problema nenhum, mas se a gente soubesse dessa dica, a gente trazia mais dinheiro em espécie, né? Que era bem mais vantagem. Se tivesse um vídeo explicando detalhe por detalhe como é a realidade, nós tínhamos sofrido menos. Sobre dinheiro, sobre chip, sobre tudo. Um pouco de sufoco no início. Se tiverem dúvida, eu vou estar deixando o nosso Instagram aqui. Vocês podem ir lá no nosso Instagram falar que a gente responde todo mundo, não tem problema nenhum. Viu, galera? Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para ajudar esse vídeo aqui a alcançar mais pessoas, para as pessoas não estarem passando por dificuldade, porque você chegar em outro país sem saber de nada é muito difícil. Tá, e outra dica também, que a gente meio que teve uma complicação no início, é a questão da comunicação. Que a gente pensava que era mais fácil, né? Por ser português, a gente achou que essa comunicação era mais fácil. Mas não, aqui eles falam muito diferente da gente. Muito o significado das palavras são bastante diferentes e a gente meio que se confunde quando a gente está conversando com eles. E aí outro conselho que a gente dá também é você assistir alguns vídeos de pronúncias em português de Portugal, para quando você chegar aqui você não ficar meio perdido como a gente ficou, né? Hoje não, hoje a gente já entende bastante o que eles falam. Sim. Mas no início, inclusive no aeroporto mesmo, a gente tentava se comunicar com português e a gente ficava meio que sem entender, porque as palavras que eles usam são diferentes das nossas, têm o mesmo significado, mas são palavras diferentes e a gente fica meio sem entender. Então, outra dica importante é essa, vocês estudem um pouco sobre o português de Portugal. Parece ser fácil, mas não é tão fácil assim não. É complicado, eles falam muito rápido e a pessoa não entende. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir mais uma vez que deixe o like, se inscrevam no canal e segue a gente lá no Instagram. E pode perguntar qualquer coisa que a gente responde pra vocês, beleza?